Essas audiências de custódia do Valdemar Costa Neto, lembra que nós falamos ontem que ele acabou sendo preso durante a operação, não por um mandado dali, mas por uma arma que foi localizada. Nós também mostramos os outros presos durante esse processo que aconteceu ontem, realizado pela Polícia Federal. E claro que as audiências hoje de custódia, elas foram marcadas e mostramos como esse rito ia funcionar. Eu vou chamar agora o Emerson Fraga, que está em Brasília e tem as últimas informações para entender se o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, participou já desse processo e temos algumas informações e atualizações sobre isso, Emerson. Uma ótima noite para você. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, as audiências de custódia dos 4 presos na operação de ontem já foram concluídas e eles vão permanecer presos, decidiu aí a Justiça para os 4 casos, inclusive para o de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. O coronel Marcelo Costa Câmara, Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, e também Rafael Oliveira, major do Exército, são os outros que foram ouvidos em audiência de custódia hoje e também continuam presos. O que é audiência de custódia? É bom a gente explicar. A audiência de custódia é quando o judiciário escuta ali a pessoa que foi presa no período de 24 horas depois da detenção para avaliar se a prisão foi regular, se foi legal, se tem alguma ilegalidade. Visto isso, eles decidem pela manutenção da prisão ou pelo relaxamento da prisão, pela liberdade provisória aí dessas pessoas. Nesses 4 casos, a Judiciário decidiu pela manutenção da prisão, viu, Rafael? Emerson, quando a gente olha para a situação, a gente viu exatamente situações que foram sendo delicadas e justamente como isso foi feito. E ali o nome do presidente Lula, ele acaba sendo citado em certo momento e digamos que o clima não foi considerado tão amistoso em relação à declaração que foi dada. Pois é, as falas de Bolsonaro, elas foram cheias de xingamentos, palavrões, inclusive. Bolsonaro chegou a chamar Lula de Satanás na reunião, né? Um xingamento aí forte. Então, essas falas foram todas gravadas e estão nesse arquivo liberado aí pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente assistiu agora há pouco alguns trechos. O Bolsonaro disse que ia entrar em campo usando os 23 ministros, que daqui para frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui para vocês. Ele disse várias frases fortes aí. Na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, essas frases serviram para exigir que os gestores das pastas promovessem a difusão de desinformações e notícias fraudulentas sobre o processo eleitoral brasileiro. Para Moraes, o ex-presidente exigiu que os ministros, em total desvio de finalidade das funções dos cargos que exerciam, deveriam promover e replicar em cada uma de suas respectivas áreas todas as notícias falsas quanto à lisura do sistema de votação. O Bolsonaro tem se defendido da operação, dizendo que ele e a família sofrem uma perseguição por parte do poder público. Relembrando que Bolsonaro foi o maior alvo aí da operação, que prendeu 4 pessoas e cumpriu 33 mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal no dia de ontem. Ele é considerado aí o cérebro do esquema que previa aí a adulteração da eleição, né? Na verdade, que previa o cancelamento do que foi decidido pelas urnas para que se desse início a um golpe de Estado, uma tomada de poder antidemocrática no Brasil. A gente perderia aí o destino político do Brasil, deixaria de estar na mão do povo. É isso que aconteceu, Rafael. A operação investiga esse suposto golpe de Estado que participaram ex-ministros, ex-assessores, várias pessoas ligadas a Bolsonaro, e as falas dele nessa reunião de 5 de julho de 2022, 3 meses antes das eleições, são bastante contundentes, tanto contra o presidente Lula, quanto contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele cita Luiz Roberto Barroso, cita Edson Fachin, ele cita Alexandre de Moraes, diz que eles não são confiáveis. Então, foram palavras bastante virulentas, bastante fortes aí, que a gente ouviu de Bolsonaro com a divulgação desse vídeo. Emerson, ontem nós já mostramos aqui a coletiva que aconteceu em Brasília. Ali nós tínhamos o senador Marinho, Magno Malta. Eles participaram. Ontem você, inclusive, acompanhou e trouxe esse detalhamento sobre o que eles consideravam uma operação considerada abusiva, justamente no ano que nós temos as eleições municipais, dizendo que era uma caça justamente ao único partido de oposição, um partido que nós sabemos que tem uma musculatura muito grande, que tem uma força em relação ao número de congressistas que apresentam nesse momento. E claro que essa repercussão ontem foi enorme. Nós vimos, inclusive, isso acontecendo pelas redes sociais, de políticos que não tiveram oportunidade de participar dessa coletiva, mas que expressaram seu descontentamento com tudo que foi realizado pela PF nesse momento. Hoje era um dia para verificar como os ânimos iriam acordar.
logo depois de 24 horas dessa operação. Aí em Brasília, acompanhando isso de perto, como que foi essa sexta-feira, depois de uma quinta-feira extremamente delicada e muito agitada? Pois é, a quinta-feira foi tensa e hoje há uma divisão entre as pessoas que ainda ficam com o pé atrás para fazer qualquer tipo de comentário e outras que já saem em defesa, aí, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, foi um dos que saiu em defesa do ex-presidente, disse que é como se fosse uma caça às bruxas e que qualquer estudante de direito sabe que uma pessoa que é vítima em um inquérito qualquer não pode ser o juiz desse inquérito. Ele se refere aí a Alexandre de Moraes, o ministro que autorizou a operação aí que mirou Jair Bolsonaro e seus aliados do dia de ontem. Carlos Portinho, líder do PL no Senado, disse que não houve nada concreto da parte do governo anterior. Ele disse que tudo não passou de cogitações aí, essa questão de golpe de Estado, tudo teria ficado no plano das ideias e nada teria sido autorizado pelo presidente, na época, Jair Bolsonaro, ou executado. Então, tudo isso aí acabou ficando no plano da cogitação. Ele disse que cogitar não é crime, no entendimento, claro, do senador Carlos Portinho. E o senador Jorge Seife, como você bem disse, ele afirmou que o ano eleitoral está aí, que o PL deve fazer várias prefeituras aí no Brasil, ou seja, eleger vários prefeitos e que isso é uma perseguição eleitoral. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Bolsonaro não estava preparado para deixar o poder. Ele disse que a tentativa de golpe de Estado, ou seja, de acabar de fato com a democracia no Brasil, é um dado concreto. Ele disse que não há questionamento a respeito disso. E perguntado sobre o envolvimento de Jair Bolsonaro, se isso teria acontecido sem a anuência dele, Lula respondeu o seguinte, abre aspas, eu não sei, acho que não teria acontecido sem ele, fecha aspas. Essas são as palavras do presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o caso de ontem. Rafael? Estamos acompanhando, Emerson, esperando também os outros desdobramentos, quais são os outros detalhes também que serão divulgados. Hoje nós tivemos esse inquérito ontem divulgado pela Polícia Federal, a decisão de Moraes, isso ganhando as imagens que nós mostramos aqui agora em relação a esses vídeos. É esperar, justamente ouvindo e acompanhando a situação de Mauro Cid, a possibilidade de, quem sabe, essa delação premiada ganhar um pouco mais de espaço. O que nós acompanhávamos hoje é que pelo menos parte do que ele sabe ainda não foi dito. Enfim, estamos aqui na expectativa. Se houver qualquer outra informação, é só nos acionar que tem espaço aberto. Bom trabalho por aí.